Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta terça-feira, dia 1º de setembro, quero trazer para vocês, então, o gráfico comparativo das disputas internas entre os pilotos na Fórmula 1 2020. Vamos apelidar ele de gráficos F1 Mania, então, mas tratam-se de alguns gráficos que comparam o desempenho dos pilotos na atual temporada da Fórmula 1. Começando, então, pela Mercedes. Vocês já podem ver aí as largadas, o gráfico das largadas da Mercedes. Então, Hamilton fatura 5-2 sobre Bottas em termos de largadas. Já na corrida também a vantagem é do britânico, são 6 resultados a 1 à frente do piloto finlandês. Em pontos, Hamilton tem 157 pontos contra 107 do Bottas, então são 50 pontos na frente, e isso representa, vocês podem ver o gráfico das porcentagens aí, então 41% o Bottas contribuiu com os pontos para a equipe e o Hamilton então ficou a cargo dos 59%. A Mercedes que soma aí 264 pontos no campeonato de construtores, a líder isolada do Mundial. Então a segunda colocada no Mundial, a Red Bull, que tem 158 pontos. Na Red Bull, aí como vocês podem ver no gráfico de largadas, então Verstappen ganhou toda sobre o Albon, é 7-0 para o holandês, o único zero ainda, tanto em termos de corrida quanto em termos de largada. Esse 7-0 é o único do grid, então em termos de grid, 7-0 para o Verstappen. Já em corridas, 6-1 para o holandês, um banho aí do holandês sobre o seu companheiro de equipe, que reflete lá então na porcentagem das equipes, como a gente vê aí. Então Albon contribuiu com 30% dos pontos da Red Bull, já Verstappen é o responsável por 70% dos pontos aí da equipe austríaca. Bom, pois é, partindo então para a terceira posição, a McLaren, a terceira colocada no Mundial de Construtores com 68 pontos. Dentro da McLaren, então, Lando Norris e Carlos Sainz travam um duelo interessante aí. Norris faturou 4-3, então, para o Norris nas qualificações até agora da temporada. Já em corrida, o Norris tem mais vantagem ainda, então terminou 5 vezes à frente e o Sainz com 2 ali, então 5-2 para o Norris em termos de corrida. Em termos de ponto, então a McLaren tem 68 pontos, o Norris somou 45, o Sainz apenas 23. Em porcentagem, como a gente vê aí, isso representa 34% apenas dos pontos pro Sainz, então um desempenho um pouco melhor ali. Muito tem se falado do Albon também, mas a gente colocando isso em porcentagem, um desempenho muito parecido com o do Albon. 34% dos pontos da McLaren na temporada são do Sainz, e o Norris é responsável então pelo restante, pelos 66% restantes. E a Racing Point, então, a quarta colocada no Mundial com 66 pontos. A briga interna entre os pilotos é a seguinte: 3-2 para o Pérez nas largadas, e aí o inverso nas corridas. É uma das disputas mais intensas aí entre os companheiros de equipe da temporada, é a Racing Point. Então 3-2 em corrida para o Stroll. Em termos de pontos, vamos lá, o Stroll tem 42 pontos e o Pérez 33, e a Force India soma 66. Aí você me pergunta, nossa, mas como essa conta não tá batendo? Pois é, que lembrando que a Racing Point perdeu então 15 pontos naquela apelação que as equipes fizeram contra a legalidade dos dutos de freio do RP20, alegando a semelhança com o W10 da Mercedes. Então a FIA aplicou uma punição de 15 pontos para a equipe, então a equipe perde 15 pontos e tem aí então 66, né? Fazendo o comparativo das porcentagens entre os pilotos, então vamos ver, na Racing Point, como eu disse, é uma das brigas mais intensas. Então o Stroll é responsável por 56% dos pontos, já o Pérez 44%, então tá muito disputado, tudo em aberto, com certeza. Ainda na Racing Point, a quinta é a Ferrari com 61 pontos. A Ferrari, vocês vão vendo aí o gráfico do grid,
Então, em termos de grid, Leclerc vai vencendo, vai superando seu companheiro de equipe Sebastian Vettel por 5-2 e em corrida tudo empatado. Lembrando que no GP da Estíria, segunda temporada, então ambos estiveram envolvidos num acidente ali na primeira volta, então são 6 corridas só que eles completaram, então daí 3-3 em termos de corrida, mas em termos de pontos talvez não, é a maior discrepância de todo o grid. Pois é, o Vettel, então, voltando aqui, dos 61 pontos da Ferrari, o Vettel ficou apenas com 16 deles, é responsável por 16 deles, e o Leclerc por 45 pontos, isso em porcentagens, como vocês podem ver aí, dá então 74% dos pontos para o Monegasco, apenas 26 para o Vettel. É sem dúvida, principalmente se tratando das equipes lá da frente, é a disputa aí mais fácil, digamos assim. Digamos que o Leclerc vem vencendo fácil o Vettel nessa temporada. Mas a sexta colocada, a Renault, que vem numa excelente crescente na temporada. Então, na Renault, Ricciardo vai faturando aí 6-1 sobre o seu companheiro de equipe em termos de grid, em termos de largada. Na corrida também, o australiano vai colocando uma boa vantagem, são 5-2 para o australiano. E aí vamos à pontuação. Então, dos 59 pontos que a Renault somou até agora na temporada, 33 estão na conta do australiano Ricciardo e 26 então para o Ocon. Em termos de porcentagem, Ricciardo vai levando a melhor também com 56% e 44% o Ocon, como vocês podem ver no gráfico. Então, uma disputa muito apertada aí entre as equipes. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele joinha também, compartilhe com seus amigos, é muito importante pra gente, faz com que o conteúdo seja considerado relevante pelo YouTube e apresente para mais fãs de automobilismo, assim como você. Já faço o convite também, se você não conhece os nossos outros conteúdos, os conteúdos da F1 Mania, os podcasts da F1 Mania, acesse aí no seu agregador, então, procure o F1 Mania em ponto, de segunda a sexta-feira, com o Carlos Garcia e comigo, um bate-papo sobre as notícias, sobre as notícias mais atuais aí do esporte a motor. Semanalmente, então, temos 2 quadros, o F1 Mania Mundo Afora, com o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, um panorama sobre os brasileiros no exterior, e também o Full Gas Podcast, com o Gabriel Carvalho e o Gabriel Lima, tudo sobre MotoGP. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.